Roberta! Vamos ver aqui. Ele botou o boné mesmo. Melhor, né? Melhor, né? Porque essa coisa feia do caramba aí. Ai. Qual que é a situação aí, Jaime? Qual é que é? A situação aqui é o seguinte. Eu tô dando pirueta 3 vezes por dia dentro de casa, que eu tô ficando... Então, uma coisa, galera, já tá gravando, tá? Já tá, o pessoal Ah, pode escutar qualquer coisa. Ah, já pode? Ah, bom. Então não podemos falar Então tem palavrão que agora. medir as palavras agora. Agora vamos medir as palavras. Como é que vai você? Vocês estão Oi, todos boa bem? noite, tudo bem? Estamos todos jóia. Então, ótimo. Que bom. Que bom. Aqui tá complicado, cara. Aqui a gente não tá podendo fazer nada ainda. Tudo fechado. Até parques públicos, quadras públicas, todas fechadas. A escola tá fechada. É Os mesmo. alunos tudo fazendo aula virtual. Putz, a gente aí ainda achou uma quadra num condomínio aqui de um menino que treina na escola. Então, o Eric ainda tá indo às vezes lá treinar. Bater uma bola e tal. Mas o resto, cara, a gente vai fazendo físico aqui mesmo em casa. Vai fazendo imitações. Você vê, Tá muito pra bom, você ver cara. como é que está a parte mental. Tem cada Tá um, muito velho. bom. Meu Deus. E vocês estão treinando, pessoal? Vocês estão treinando? Eu consegui uma quadra também. Eu consegui uma Uhum. quadra, mas eu vou de vez em quando. Aí agora que eles chegaram, eu consigo bater com eles. E aí eu fiz aqui em casa. Igual... Eu consegui também uma quadra e tem um canhão de bolas que solta a bola pra mim. É muito bom. Voltando aos Você, tempos de canhão. Gabi. Não tô treinando, só físico, tô virando crossfiteira daqui a pouco não, mas até parece que eu falei com o Frick agora, acho que foi depois, semana passada, ali no fim da semana, e tem umas quadras aqui em Porto que dá pra bater uma bola, então eu vou ver se eu começo a me arriscar, porque, meu Deus do céu, a ferrugem deve estar brava. Tá complicado para todo mundo, pelo amor de Deus. Vai demorar isso aí, né? Mas o gozar é que no Brasil, cara, tá pouquíssimos casos no Brasil. Hoje teve a maior alta de mortes, acho, no dia, 300 e alguma coisa. Mas, cara, isso daí perto daqui Era dos Estados mentira. Unidos... Mas parece que eles ajustaram, corrigiram. Parece que tem 100 a menos. Tá 100 e poucos, parece ali. Eu acabei de ver Mas é que por causa do isolamento acaba lentificando o processo, né? Isso aqui é para não gerar uma curva tão grande, só que aí nesse meio tempo a gente, na verdade, fica mais tempo parado, né? Também. Mas aqui em Campinas tem muita gente saindo na rua, cara. Eu nunca vi, velho. Tem muito carro todo dia. Muito. Então acho que a galera tá meio que cagando, mano. Essa semana muita gente deu uma boa relaxada aqui. Avisa o rapaz que para melhorar o palavreado dele. Desculpa. A galera não tá se importando tanto. Ficou melhor. Me desculpa. Na Espanha, o pessoal segue dizendo para mim ficar em casa, que aqui no Brasil vai aumentar e que é perigoso sair, que tem que ter cuidado. Mas lá tá melhorou um pouco lá. Eu acho que tem muita informação, cara, e às vezes eu já não sei mais em que e no que acreditar, entendeu? Muita informação, muita coisa envolvida, muita coisa que acaba, acho que, confundindo mais a cabeça e, sei lá, difícil porque tá tudo parado, a gente tem que ir levando conforme a música. Mas tem muita coisa, de novo, tem muita coisa envolvida. O isolamento nada mais é fazer com que as pessoas não cheguem todas juntas, né, nos hospitais, porque a partir do momento que eles liberam as pessoas a saírem, outras pessoas vão ser infectadas Mas, Roberta, na verdade, cara, o vírus vai ficar aí para sempre. O vírus não vai desaparecer. Vai. Então, Só vai tem coisas normalizar que
acharem a vacina. Já tem um monte de gente infectada, já tem um monte de gente que está infectada, só que nem tem, não tem nenhum sintoma. Sim. Então, isso daí tem algumas coisas que eu não entendo muito bem, me deixa um pouco mais confuso, mas, enfim, eu não sou médico, não sou especialista nisso, mas tem umas coisas que quando eu escuto faz muito sentido quando eles me falam, essa parte de que o vírus vai estar aí, não vai sumir, então as pessoas que estão fazendo isolamento, quando elas saírem, elas vão pegar, todo mundo, 90% da população vai acabar pegando, só que vai ter gente que vai ter uma reação, gente, igual o H1N1, o H1N1 chega uma hora que todo mundo pegou. Eu peguei, meus filhos pegaram, eu conheço um monte de gente que pegou, então é uma coisa que realmente, sei lá, vamos ver, vamos esperar. Só que nunca imaginei que ia passar por uma situação dessa. Tá louco. Tem que achar a vacina. É a única solução. Sei lá, há controvérsias. O Grandão que se deu bem, pegou um voo de Adelaide até Palm Springs, lá, chegou lá com cancelaram o torneio. Meu Deus. Quantos dias ficou lá, Marcelo? A bunda quadrada, assim, ó, quando eu cheguei. Não, Cara, eu cheguei no mesmo dia, cancelou. mandei mensagem, você, acabei de chegar aqui, descobri que cancelou. Meu Deus do céu. Daí eu esperei um dia, porque eu precisava dormir bem uma noite. Eu dormi lá e peguei o voo no próximo dia, porque eu estava arrebentado. Muitas horas de voo. Eu fiz escala em Fiji. Legal. Bem legal. Tiagão, como é que vai ser? Vai ditando aí o ritmo, como é que funciona? Eu só vou mandar que me perguntaram aqui o link e eu já mando e eu já... Tá. Tem gente já online ou só nós? Tem gente já, tem chegando. A gente tem sempre gravado as lives, porque a ideia, eu vou montando algumas perguntas, algum pessoal às vezes vai fazendo algumas perguntas para mim também e eu vou passando para vocês. Mas a gente já pode ir começando, né? Então, a ideia principal é que nesse tempo a gente tem tido mais tempo para poder pensar e falar de tênis, até coisa que a gente não consegue fazer no dia a dia. Então, a ideia era juntar todo mundo possível do tênis, de todos os níveis. A gente tem feito lives com professores da formação, professores do alto rendimento, jogadores, treinadores, etc. Então, a ideia é para demonstrar a união, que a gente tem várias pessoas no tênis brasileiro de muita qualidade, e vocês são algumas delas, com certeza. E a gente quer é trazer essa experiência um pouco com perguntas construtivas, sem criticar ninguém, sem discutir nada extra o tênis em si, para dar o melhor nível de nível para os treinadores e para os jogadores, né? A gente tem várias discussões do que o tênis brasileiro pode melhorar. E eu acho que juntando pessoas com nome, conhecimento e de todos os níveis, acho que a gente pode ajudar a melhorar isso. Tem sido legal, todo mundo tem aceitado, 95% de todos que eu falei até agora tem aceitado e tem se disposto a ajudar e conversar. Então, está sendo bem legal essa experiência. Então, o que eu queria começar um pouco, começando pelo Jaime aqui, já que a gente vai falar um pouquinho de Copa Davis, um pouco de Fed Cup. Em 1992, eu estava no Clube Brilhante em Pelotas e o senhor Jaime Alcines ia jogar com o Boris Becker, se eu não me engano. Jogo 2-1, o Brasil ia ganhando 2-1, né? A gente tinha visto outros jogos no clube. E aí acabou que na última hora, né, relembrando isso também, agora que tinha visto uma entrevista no passado, acabou que tu não jogou com o Boris Becker, né? E jogou com outro alemão. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que tem um grande exemplo de Copa Davis para todo mundo no Brasil, para mim também. E eu acho que a gente está nesse momento de união, momento de melhora, de ir para frente, de olhar para frente, né? Até com a gurizada e com os jovens aí, com essa turma nova que está entrando na Copa Davis. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa sensação antes do jogo, um pouco dessa mentalidade que aconteceu no jogo, dessa pressão. E a gente vai começando, eu vou começar a trazer algumas perguntas, e a gente pode ir debatendo junto, quem quiser falar, fala. E se não, eu vou fazendo perguntas diretas para cada um de vocês. Mas eu queria dar um pouquinho assim, histórico desse jogo, que é um exemplo do Brasil na Copa Davis. Especificamente desse jogo, tinha algumas coisas envolvidas. A gente estava no Grupo Mundial, era a primeira rodada do Grupo Mundial, e quando caiu o sorteio com a Alemanha, a gente sabia que ia ser bem complicado, mas todo mundo se preparou muito bem
A gente acabou chegando 10 dias antes até do confronto para se preparar bem. A gente sabia que a nossa chance era muito de ganhar no físico dos alemães, então escolhemos o Rio de Janeiro, um lugar quente, o Saibro bem lento, e nos preparamos muito bem para a partida. E eu, especificamente, sempre gostava muito de fazer todo o meu plano de jogo na noite anterior, nunca no dia do jogo. Eu gostava já sempre de dormir, já sabendo como ia jogar, exatamente ter a parte tática na cabeça para dormir tranquilo e chegar no dia seguinte só aquecer e ir para o jogo. Então, fiquei conversando a noite inteira, toda a equipe técnica, sobre o jogo contra o Becker. A pressão era toda do Becker, como você falou, estava 2-1 para a gente, então eu ia jogar o primeiro jogo. Se eu perdesse, ainda tinha o jogo do Nico, do Matar, para ele jogar o último jogo contra o Steve. E no café da manhã, o Paulo Cleto, que na época era o capitão do Brasil, me chamou e falou assim: pô, Jaime, eu tenho que conversar com você. Faltava ali umas 2 horas e pouco para o jogo. Ele falou: olha, a Alemanha mudou, o Becker não vai jogar, vai entrar o Zoik. E o Zoik, eu tinha jogado já 2 vezes contra ele em piso duro, tinha vencido as 2 vezes, e piso duro era o melhor piso para ele. Eu tinha jogado 2 vezes, ganhei as 2 vezes em 2 sets. E agora ia jogar no saibro pesado, que eu gostava mais de jogar, e agora a responsabilidade tinha passado para mim. Cara, na hora que ele falou assim, me deu meio que um branco na hora assim, que eu não lembrava nem como o Zoik jogava. Eu pensava assim, eu falei, tá, beleza. Fui pro caminho foi no Barra Shopping, no estacionamento do Barra Shopping, que fizeram as quadras e tudo mais, e quando eu entrei ali para aquecer e tudo mais, eu ainda falava, Paulo, eu não consigo lembrar como o cara joga, me deu um branco. E eu fiquei tão nervoso na hora, assim, e o primeiro set, eu praticamente foi em 20 minutos que eu tomei 6-1, realmente sem sentir bola, sem pensar em nada, não conseguia pensar. Aos poucos eu fui entrando na partida, o fator da torcida me ajudou muito, que eu gostava muito de jogar a Copa Davis. Uma das razões era essa, de usar muito essa energia da torcida, né, que envolve um confronto de Copa Davis, e aquilo foi me soltando, fui entrando no jogo, ganhei o segundo set, ganhei o terceiro set, perdi o quarto set, foi para o quinto, e no quinto, isso já tinha 5 horas e pouco de partida, no quinto ele foi e sacou para o jogo, ele sacou 5-3 para vencer a partida. E uma das melhores coisas que eu tinha, mais tinha, era a devolução de saque. E ele era um jogador que sacava muito bem, ele procurava muito sacar e subir. Então, na verdade, quando foi para esse game, eu estava muito, não vou te falar tranquilo, mas eu estava muito consciente do que eu tinha que fazer no game. E foi um game parelho, ele teve um match point, onde nesse match point eu dei uma passada de devolução de saque. Quebrei o saque dele 5-4 ali, eu sentei na virada de lado e falei, cara, não perco mais esse jogo. Na hora que eu sentei, o Paulo falava comigo, eu nem escutava mais o que ele falava. Ele estava falando, e eu só pensando ali, a torcida inteira gritando, cantando e gritando, cantando. Eu falei, cara, não tem como eu perder esse jogo, não tenho a menor chance agora. Voltei lá pro jogo, e o Paulo falava, eu nem lembro o que ele falou. Para ser bem sincero, eu nem lembro o que ele falava, porque eu olhava para ele e falava, não estou nem escutando. Fui lá, acabei virando e ganhando o jogo. E foi um dos jogos mais marcantes para mim na minha carreira, justamente acho que por todas essas situações, principalmente até o telefone caiu, para ficar bem aqui, até o telefone caiu aqui, mas foi assim super marcante justamente por essa situação, se a gente ganhar da Alemanha, né, dar o ponto decisivo para vencer o confronto, e toda essa situação que mexeu com a minha cabeça, de eu ter que reprogramar totalmente para o jogo, um jogo que eu tinha programado na minha cabeça, tive que apagar esse jogo, programar um jogo novo na minha cabeça e saber lidar com essa pressão, que aí a responsabilidade passou para o meu lado, e ter que pegar essa responsabilidade dentro da quadra ali, mudar, reverter a situação e conseguir, e acabei vencendo depois de 5 horas e 40 e pouco de jogo no quinto set. Perfeito, essa é uma experiência legal, a gente também vai entendendo o que acontece com a cabeça dos jogadores nesses momentos. Vamos passar queria fazer uma pergunta para a Rô e a gente volta para a Copa Davis. Rô, eu não sei se no Brasil tem mais gente, ou no mundo, com a experiência e com o currículo que tu tem, com esses 16 anos aí trabalhando com a ITF, tendo estado tão próxima aí de várias jogadoras como Stapenko, Halep, entre outras 1000 que estão jogando até o circuito profissional agora e estão entre as melhores do mundo.
Eu queria agradecer bastante também por ter aceitado o convite e queria que tu falasse um pouquinho assim, geral, antes de entrar nessa experiência dessa tua experiência do teu trabalho nesses últimos 16 anos, falar um pouco como é que foi a Fed Cup, como é que tu tem visto as meninas, um pouco uma ideia geral do que está acontecendo e depois a gente vai chegando, vai aprofundar um pouquinho mais as perguntas. Tá. Dá para ver meu vídeo? Não, o vídeo teu não. Então, eu clico aqui, ativar e não diz que é anfitrião. Ah, tá. Peraí que Bom, eu enfim. eu vou liberar. Tá liberado. Enfim, vou falar aqui. Primeiro também queria agradecer ao Thiago aí pelo convite. E, bom, a Fed Cup, comecei desde 2019 e em 2018 eu fui como assistente, né, do Fernando Roese, e eu acho que desde o ano de 2018, 2019 as meninas elas têm assim jogado bem, começaram a jogar muito bem, a maioria delas melhorou o ranking. A Bia entrou entre top 100. Eu acho que lá a gente jogou em 2018 no Paraguai, perdemos na final. Peraí, que aqui tá dizendo. Agora já pode liberar o vídeo. Vamos ver. A Luísa Stefani tá dando oi para todo mundo aí. E aí, Lu? Não tá indo o meu vídeo. Bom, enfim. Você não pagou a mensalidade, Roberto? Não paguei, não tá. Mas eu acho que lá em 2018 já foi uma Fed Cup assim, bastante disputada. Foi uma pena que a gente tenha perdido na final, mas todas tiveram um ano muito bom em 2018 e 2019. A gente jogou na Colômbia, eu estava como capitã nessa vez. E tivemos uma Fed Cup de muito sucesso, conseguimos ganhar e fomos para o playoff, né? Jogamos o ano passado na Eslováquia. Eu digo e repito, acho que a união da equipe, principalmente na Colômbia, foi muito especial, foi muito importante para essa vitória. Todas jogavam juntas ali. Inclusive a Carol jogou todos os jogos, a Bia e a Gabi, que está aqui, acho que ela teve um papel fundamental ali de apoio fora da quadra, nos jogos, e enfim, a gente ganhou, fomos para o playoff, jogamos na Eslováquia e claro, foi um jogo, claro, muito difícil, com jogadoras de um nível, né, muito alto. Mas eu acho que foi uma experiência muito boa, porque as meninas jogaram contra jogadoras diferentes que elas não estavam muito acostumadas a jogar. Acho que a que estava mais acostumada a jogar era a Bia, né, naquele momento. E acho que foi uma ótima experiência e dá para ver assim deu para ver bem o parâmetro das jogadoras, né, lá da Europa. Perfeito. Muito bom. Jaime, uma pergunta. Fala um pouco do que como você tem visto, como é que foi lá na Austrália, né? Os jogos foram bem disputados, né? O nível do pessoal foi muito alto. E um pouquinho também dos juvenis que estavam lá, um pouco como tu vê o tênis brasileiro, assim, esse próximo passo, assim, como é que tem visto essa evolução e contar um pouquinho como é que foi lá. Olha, lá acho que foi uma experiência muito positiva para todo mundo. A gente tem 2 jogadores aqui, o Demo e o Felipe, que estiveram lá. Aliás, Felipe, a estreia. Demo, a terceira vez, Demo, corrija se eu estiver errado. Terceira vez na Copa Davis. Terceira e primeira como mais velho. Primeiro como mais velho e o mais velho com 31 anos, né? Não é que é um mais velho com 40 anos, mas uma equipe jovem, uma equipe bem jovem, todos muito comprometidos. E eu acho que desde o primeiro dia, todo mundo enfrentou as adversidades com uma atitude muito positiva. Acho que cada jogador acabou
chegando no seu tempo, o Thiago Wilde chegou num dia diferente, o Monteiro também no outro dia, tudo estavam vindo de torneios, e o que mais me chamou a atenção, ninguém usou esse fator de fuso horário, de coisa como uma desculpa para não treinar direito, ou para faltar em treino, ou para de repente não estar dando 100% naquele dia. Desde o começo, a gente conversava com a gente, quando eu falo a gente, Marcos Daniel, eu, Edu, toda a comissão, conversando com eles que a gente tinha que se preparar da melhor maneira possível para que se aparecesse uma oportunidade, a gente estar pronto para agarrar. Eu sabia que o primeiro dia ia ser um dia importante de conseguir uma vitória, seria fundamental ali para a gente conseguir realmente vencer e surpreender, colocar uma pressão a mais. Infelizmente não conseguimos, mas com os 2 jogos muito equilibrados, tanto do Thiago Monteiro, depois com o Thiago Wilde, que na minha opinião um fator extra quadra acabou mudando um pouco o caminho do jogo. Ele vinha vencendo com muita assim propriedade, jogando muito bem, uma vantagem muito grande no primeiro set. Infelizmente uma senhora passou muito mal fora, teve que ser socorrida por ambulância, e o jogo parou 28 minutos. Ali deu uma esfriada totalmente no Thiago e colocou o Millman um pouco mais na partida. Eu acho que aquele domínio que o Thiago vinha tendo no primeiro set foi embora e o jogo acabou ficando igual. E aí, quando acabou ficando igual, valeu um pouquinho mais a experiência do Millman, ali no terceiro set, principalmente, onde soube segurar um pouquinho ali melhores momentos, jogou muito bem, não deu uma oportunidade ali para o Thiago voltar e mostrar aí toda a qualidade que ele tinha mostrando no primeiro set. Não que ele caiu de nível, não, mas o Millman subiu e levou o seu nível de jogo. E aí, no segundo dia, né, a dupla que treinaram a semana inteira juntos, o Felipe e o Demo, estavam bem preparados. A dúvida seria, na verdade, assim, a única dúvida era como o Felipe ia jogar na sua estreia. Acho que era uma situação difícil, estrear fora contra uma equipe forte como a Austrália, e a gente tinha bem claro ali qual que era a ideia do jogo, o Demo usar toda a sua experiência ali na frente, principalmente na rede, e o Felipe segurar a onda ali na parte de devolução e na parte de atrás, principalmente na hora que o jogo fosse mais para o lado de um jogo mais de simples do que de dupla. E encaixou muito bem. Eu acho que os dois jogaram com a intensidade e o comprometimento que precisa ser jogado uma Copa Davis. Venceram, surpreenderam. E olha, não dá para falar que venceram uma dupla qualquer, não. Venceram um cara que já tem título de Grand Slam, que é o Pierce. O Ducourt, que é um jogador que joga muito bem dupla. Os dois sacam muito bem, os dois voleiam muito bem. E os dois, os nossos dois, o Felipe e o Demo, mostraram uma atitude de Copa Davis. Jogaram muito bem, souberam aí levantar nas horas mais importantes e venceram um jogo dificílimo. E abriu a esperança de novo de poder vencer o confronto. Ali eu vi um Hewitt branco no banco quando foi para o quarto jogo, né, com o Thiago Monteiro entrando em quadra. E aí foi aquele jogo espetacular. Eu acho que um jogo equilibradíssimo, 3 tie-breaks, já fala por si, decidido realmente num detalhe muito pequeno. E foi a conversa que eu tive com eles no vestiário após a partida, que são momentos como aquele que faz a Copa Davis ser um negócio apaixonante, entendeu? Você ter jogos assim, que mexem com brilho, você vê os jogadores vibrando com todo mundo do banco, vibrando com a comissão técnica, ter aquela energia, aquela intensidade, isso faz a Copa Davis ser espetacular, é o meu modo de ver. E eu acho que ali os jogadores que foram lá foram com essa cabeça e entenderam muito bem como se tem que jogar a Copa Davis. Então eu saí, lógico que você sai com aquele gostinho de, poxa, podia ter ganho, mas ao mesmo tempo com um gostinho de, poxa, nós fizemos o nosso papel muito bem feito, sabe? Acho que saí com orgulho de todo mundo mesmo. Quanto aos juvenis, acho que a gente vem com uma safra muito boa. O Pedro, que foi para lá, e o Matheus também representaram muito bem essa parte dos juvenis, ajudaram, era pau para toda obra, sabe? Os caras estavam lá na quadra o tempo todo que precisasse, nenhum momento algum faria, pô, estou cansado, nada. Os dois com uma atitude muito, muito positiva, mostrando que tem um espírito de grupo muito importante. Vejo outros garotos também surgindo com potencial aí mais para frente de estar tendo aí também um espaço dentro, não só dentro de Copa Davis, mas dentro do circuito profissional. Então eu vejo
com a minha cabeça bem otimista, sabe? E a ideia é que quando me contrataram, né, para ser o capitão da Davis era justamente de começar uma renovação, e eu acho que a gente está indo num caminho bem legal, e eu não, tenho certeza que a gente já tem um time muito competitivo e só tem uma tendência a ficar cada vez mais forte com todo mundo ganhando um pouco mais de experiência. E aí, Fê e Demo, agradecer o Demo aí por ter também aceitado o convite. A gente viajou todo ano passado. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, alguma pergunta. E aí para o Fê também, eu queria que vocês dois, tanto o Fê e o Marcelo, falassem um pouquinho dessa experiência de ter jogado a Copa Davis junto, da pressão que foi o jogo, né? Um jogo difícil. E o Marcelo um pouco como líder nesse jogo, né? E o Fê também como o primeiro jogo da Copa Davis. Comenta um pouquinho para a gente aí como é que foi esse momento aí. Pode começar, Marcelo, se quiser. Com prazer. Obrigado pelo convite, primeiramente. Que nem tu falou, eu fui primeira vez como mais experiente, assim. Eu também senti um pouco de pressão, porque eu tinha que mostrar uma liderança de que eu não estava acostumado antes. Óbvio que eu acredito que eu sou um bom líder, mas perante as outras Copas Davis, tinha o Marcelo sempre do meu lado, então a liderança vinha mais dele. Então, essa vez eu tinha que puxar um pouco mais para mim, eu me coloquei um pouco de pressão nesse lado. E, obviamente, com o Fê do meu lado, ele nunca tinha jogado uma Copa Davis, e eu tinha que, na minha cabeça, tentar deixar ele se sentir o mais à vontade possível em quadra. Tanto é que ele jogou muito melhor que eu o jogo inteiro. Ele me carregou, na verdade. E que nem o já me falou. Foi uma conexão muito, muito legal nossa. Primeira vez que a gente jogou juntos e, obviamente, a gente treinou toda semana, mas a gente nunca tinha jogado um torneio oficial junto, né? Jogo é jogo, treino é treino. E tinha aquela dúvida minha antes do jogo, tinha aquela friozinho na barriga antes do jogo, que tu não sabia o que ia acontecer, como eu ia lidar com a situação, como o Felipe ia lidar com a situação de estreia. Então, cara, foi super, super legal. Aí a gente teve momentos dentro do jogo que a gente sacou pro primeiro set, né, Fê? E acabou que a gente ganhou o primeiro set e perdeu. Perdeu. A gente ganhou? Não, a gente perdeu. A gente perdeu 7-5 e ganhamos 7-5. Exato. A gente perdeu, sacou 5-4 e perdeu, tava 5-2 pra gente. Sacou 5-3, perdemos 5 games seguidos, verdade. E ali, perante uma situação dessa, a gente podia simplesmente colocar a cabeça no buraco e, mas não, a gente, que nem eu já me falou, a gente tava com um espírito legal de Copa Davis. Eu, antes do jogo, eu mentalizei que eu queria deixar o Fê da melhor forma possível dentro da quadra, e a energia que eu tinha que colocar tinha que ser a mais positiva possível. Então, acredito que nesse quesito eu fui muito bem e tive oscilações dentro do jogo, mas o Fê, de nível técnico ali, jogou muito bem e conseguiu manter um nível o jogo inteiro. Então, foi bem bacana, e eu sempre parabenizo o Fê pela estreia, que foi bem legal. Manda aí, Fê. Cara, eu sinceramente não esperava uma estreia dessa. Eu acho que antes do jogo eu tava bem nervoso, tanto que na noite anterior eu mal dormi. Tava muito ansioso para jogar. E você ficava pensando, se a gente perder esse jogo, acabou, né? E eu tava bem nervoso, confesso. Mas eu senti que a gente estava muito preparado, a equipe estava muito unida desde o começo da semana. Todo mundo treinando muito bem, confiante. Mesmo a gente perdendo os 2 primeiros jogos no primeiro dia, a gente sabia que a gente ainda tinha uma chance, que não tinha acabado. Mas eu e o Dema, a gente entrou na quadra muito confiante, porque a gente vinha treinando bem, a gente estava se encaixando, mesmo sendo a primeira vez que a gente jogou junto.
Tanto que a gente acabou o aquecimento e na hora de começar o jogo demorou para mim e falou se diverte. E aí isso me deu uma tranquilidade, sabe? E eu acho que o que ele falou, que era o papel dele, ele fez muito bem, de me deixar tranquilo, tanto que eu acho que eu não sei, não entendo muito bem como que eu consegui manter um nível tão alto o jogo inteiro, porque eu tava devolvendo muito bem, chegou um momento do jogo que eu pensava, meu, pode sacar, faz o que você quiser, que eu ia devolver. Chegou um momento que eu tava muito, muito confiante e muito confortável na quadra. Então, eu acho que a gente teve uma conexão muito boa toda semana e no jogo principalmente. A galera do lado de fora, a gente conseguiu trazer uns brasileiros para torcer pra gente, que estava fazendo mais barulho que os australianos lá, porque lá a galera era um pouco mais velha em Adelaide, os caras só ficaram com a bandeirinha e os brasileiros gritando, a galera do banco torcendo pra caramba, gritando, dando maior apoio. Eu acho que foi uma estreia, a estreia vai ficar na minha memória para sempre. Estrear ganhando um jogo de Copa Davis ainda, podendo dar a chance de a gente ganhar um confronto ainda, foi muito especial. Só tenho que agradecer a todo mundo que estava lá apoiando, o Jaime que no jogo ali estava sempre me dando uns toques, porque eu estava querendo ou não sou especialista em dupla, mas eu estava ali e ele estava me ajudando o tempo inteiro, o Demo me apoiando o máximo. Eu acho que a gente entrou muito preparado taticamente, que a gente tinha sempre a opção de jogar o Demo na frente e eu atrás, e eu ia mexendo na bola do jeito que eu podia, quando estavam os dois na rede, para o Demo poder entrar. Então, eu acho que foi muito bem montada a estratégia, e eu fiquei muito contente, né, de poder ter dado a oportunidade da gente ganhar o confronto, mesmo no que não aconteceu. Eu fiquei muito orgulhoso de toda a equipe. O jogo do Monteiro depois foi uma pena, porque foi um jogaço, mais de 3 horas. Os dois acabaram morrendo ali no final. Então, foi uma experiência muito boa para a primeira Copa Davis. Ô, Thiago, posso dar só um adendo aí? Claro, quando quiserem, todos podem falar, claro. Não, só que, corrigindo aí o Demo, que o Demo falou que ele não jogou bem, que oscilou e tal. Só que um detalhe, Demo. Na hora que precisou ali, no tie-break ali do terceiro set, na frente ali você foi decisivo. Você foi lá na hora que precisou, que meter a cara, cruzar, meter a cara, botar a pressão. Então, dupla eu acho que é muito isso. Dupla é muito difícil os dois jogarem o mesmo nível o tempo todo. Sempre vai ter um que vai acabar oscilando um pouquinho mais, o outro vai estar indo um pouquinho mais time, um que vai fazer uma diferença, outro não. E ali eles encaixaram muito bem por causa disso. Acho que o Fê conseguiu manter ali a parte de evolução, principalmente, muito regular, e o Demo na frente, na hora que precisou, que teve uma pressão muito grande, que a gente tinha uma vantagem grande no tie-break do terceiro set, que acabou encostando, foi lá e fez uma diferença lá na frente. Então, cara, os dois foram muito bem. Gabi, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer ele esteja aqui. 450 mil anos que a gente conhece já, desde os 10 anos jogava campeonato estadual ali, Copa RS. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim da tua evolução nesses últimos tempos. Sei que tem dedicado cada vez e acrescentando coisas no teu jogo, falar um pouco por isso, falar um pouco disso e falar o porquê também assim disso que tem tentado fazer e dos ótimos resultados que tem tido nos últimos tempos também. Acho que o principal foi organizar a mente primeiro, né? Que a gente sabe que nesse esporte acho que é o principal. E acho que, óbvio, sempre a gente vai acrescentando coisas técnicas, questões físicas, mas eu tenho uma visão que chega a determinado momento que nada mais disso importa, que o que vale mesmo é a nossa parte mental. Eu acho que isso é uma coisa que eu venho amadurecendo ao longo dos últimos tempos. E eu acho que isso, como para tudo na vida, assim, consegue nos manter mais estável. Então, acho que vem muito mais disso do que direita, esquerda, enfim, parte física. Mas é óbvio, sempre tem coisas para agregar e melhorar. E eu acho que a questão de estar disposta a isso e buscar isso meio que automaticamente te transporta para sempre usar um pouco mais. Perfeito.
Fê, conta para nós aí, nos últimos tempos também tem melhorado muito, tem evoluído muito. Saída também teve a ida da Espanha também, né? A gente quase não se viu lá, né? Foi um dia só que eu acho que a gente se viu lá no treino, mora na mesma cidade. Nós vamos melhorar isso no futuro. Queria falar 2 ou 3 coisas assim do que tu acha que mais te ajudou nos últimos tempos assim para ter essa evolução, tanto de tênis como de cabeça também. Eu acho que a minha... Tá, eu tô fazendo ligação. Minha irmã entrou aqui. Eu acho que coisas que fizeram diferença para mim, eu acho que ter ido para Espanha foi essencial, sem comentários, assim. Eu cheguei lá com uma noção diferente do Brasil para a Espanha. Eles me ensinaram muito a me movimentar em quadra, me sentia... como eu falei em muitas entrevistas, quando eu cheguei lá, eu me senti completamente perdido. Parecia que eu não sabia jogar, porque eles falavam que eu tinha que caminhar na quadra, que eu saltava muito, e sei lá o quê, e eu falava, tá, como é que eu faço isso? Eu não sei do que você tá falando. Mas fez muita diferença para mim o lado físico, porque lá eles trabalham muito bem isso, todos os momentos. São caras muito comprometidos, todos. Eles não tem brincadeira, não tem conversinha, tudo no momento certo. São caras muito focados no trabalho. Eles compartilham muita informação entre eles, treinadores. Eu acho que isso é uma coisa que faz muita falta no Brasil. A galera com o que conversar, passar a experiência para os outros. Eu acho que isso faz muita diferença. O meu trabalho psicológico, que eu comecei com uma psicóloga no ano passado, a Sandra, que é a mesma psicóloga da minha irmã. Eu acho que isso fez muita diferença para mim, porque eu sou um cara muito fechado para falar. Eu sempre fui muito reclamão, chorão. Ainda sou muito reclamão. Posso melhorar muito isso, mas o trabalho psicológico foi o que fez a diferença para mim no jogo, porque eu sempre fui um cara que tive um bom nível de tênis, mas eu sempre perdia para mim mesmo, sempre. Óbvio, tem jogos que o cara joga melhor que eu, tudo bem, mas a maioria dos jogos que eu perdi era porque eu perdi a cabeça e mandava o jogo pra lua, ou eu, sei lá, ou acontecia alguma coisa no jogo que me tirava completamente. O trabalho psicológico me ajudou bastante. Eu consegui me organizar minhas ideias, momentos que estou para surtar no jogo, eu consigo me acalmar. Então, acho que fez muita diferença para mim. Eu ter colocado um plano de jogo, para mim, eu ter planejado o meu jogo. Eu sempre fui um cara que jogou muito no instinto, sem pensar muito. Eu acho que isso foi uma coisa que eu trabalhei bastante nessa pré-temporada, que foi realmente colocar um padrão para mim, tipo, eu vou jogar desse jeito e esse é o meu padrão, jogar invertido de direita e é isso aí. E se der errado no jogo a gente vai mudando, mas eu acho que o que fez diferença para mim foi o lado psicológico, foi o lado de padronizar meu jogo e trabalhar muito o lado físico. Perfeito. Demo, você colocou a semana passada uns vídeos de Monte Carlo, né? Faz um ano lá que a gente estava lá com o Medvedev. Uma pergunta que eu sempre pensei e nunca te fiz é, cara, como é que tu consegue gestionar mentalmente? Tu tá jogando lá de um cara que é um dos melhores do mundo, uma promessa do tênis mundial, né? E os jogos que eu estava contigo, tanto em Monte Carlo como em Madrid, nos 2 Master 1000 que jogou com ele, que eu estava presente, jogou muito bem, conseguiu ser também ali líder em momentos complicados, né? Em Monte Carlo a gente jogou contra o Cabal Farah, em Madrid a gente teve jogos também duros, até que com 2, eu me lembro contra o Munari e Carbaies lá, que foi um jogo que ele jogava atrás e nos complicou, mas acabou a gente conseguindo ganhar. Como é que tu trabalha isso? O que tu fala para ti mesmo nesses momentos de ter a responsabilidade de ser o cara da dupla, né? E ter que jogar com um cara tão importante assim que tem que tentar fazer as coisas o melhor possível. Sente alguma pressão ou tu leva normal? A pressão sempre a gente sente, né? Não, isso aí, sem dúvida. Eu aprendi com os anos a manejar melhor o nervosismo, a ansiedade. E isso, no decorrer dos anos, eu fui me aprimorando. Essa questão com o Medvedev, ele é um cara que é muito aberto comigo. A minha relação com ele, principalmente com o treinador dele, eles são os caras que te deixam trabalhar. Fala, cara, tu é o cara da dupla aqui, tu tem que falar as coisas. Eles
te falam, ah, tu vai ser o líder. Tá bom, eu gosto de ser líder, então tá, eu vou falar minhas coisas e se der errado, se der certo, vamos embora. Se vocês estão me dando a permissão, beleza. Então, que nem o meu jogo com o Felipe, é muito parecido, encaixa o meu jogo com o Simplista, porque eu manejo bem ali na frente, o cara devolve bem ali atrás, tem um bom saque, se movimenta bem de fundo, encaixa com o meu tipo de jogo. Então, por isso que deu certo. Óbvio que a gente não conseguiu jogar as 2 quartas de final por fatores que a gente sabia do risco, que um cara desse ia bem na simples, qualquer coisinha poderia espanar, mas é sempre melhor jogar um ATP 1000 do que não jogar, né? Tem a questão de tu não conseguir entrar no torneio perante ao ranking de simples, também contar para as entradas, mas enfim, eu sempre agi naturalmente, voltando à tua pergunta, e como ele me deu essa abertura, acho que fluiu muito essa parceria, e tomara que eu jogue mais alguns torneios com ele. Esse ano a gente não sabe se vai jogar, né, mas ano que vem. E outra coisa também que devo falar é que a gente se conheceu em Brisbane em janeiro, e o Medvedev, ele sempre falou que uma das coisas que ele queria melhorar era o jogo de rede dele. Então ele usou a dupla para também ajudar ele na simples. Então, e ele é um cavalo treinando, ele escuta muito o treinador dele, óbvio que ele tem uma personalidade muito forte dentro da quadra, mas ele escuta o treinador dele. Então, ele usou o artifício das duplas para melhorar na simples. Então, ele me deixou à vontade para falar no que, entre aspas, eu sei melhor que ele ali na rede, para ele aprender a mais e melhorar respectivamente. Então, foi isso que aconteceu. Beleza. Pergunta para a Gabriela e para a Roberta agora. O que vocês veem a evolução do tênis feminino no mundo, né? A Roberta como treinadora e a Gabi que está jogando. O que a gente pode aconselhar, o que a gente pode ajudar no tênis feminino brasileiro, tanto para as meninas, mentalmente, tecnicamente, taticamente, e para os treinadores, assim, um pouco de alguns conselhos para a gente poder ir sempre trabalhando para melhorar o nosso tênis feminino no Brasil. Então, vou começar. Eu acho, assim, os últimos 2 confrontos que a gente teve, que foi contra a Eslováquia e a Alemanha, apesar de que a gente perdeu, acho que foram confrontos positivos, porque, como eu disse antes, as meninas jogaram contra jogadoras europeias que jogam torneios maiores do que elas estão acostumadas a jogar. Então, inclusive a Gabi, eu acho que depois do lado que a gente teve o confronto contra a Eslováquia, como ela mesma falou, acho que ela botou a cabeça dela no lugar, teve um ano incrível, um final de ano incrível, o ano passado, e eu acho que ela melhorou muito a maneira de jogar dela. Ela está jogando muito mais agressivamente, está tentando atacar mais as bolas, ter mais intenção nos pontos. E eu acho que isso é uma das coisas principais aqui para o tênis brasileiro feminino e sul-americano, para que evolua mais, né? Eu acho que tem muitos países aqui já estão tentando jogar estão melhorando e jogando mais dessa maneira. Paraguai, as tenistas do Paraguai, da Colômbia e da Argentina, acho que são as que estão melhorando mais nesse sentido. E eu acredito que é uma coisa importante, e eu acho que tem incentivado desde criança a se jogar mais dentro da quadra, encurtando o tempo da adversária, né, roubando o tempo da adversária, pegando a bola mais subida. E eu acho que o Felipe também falou, que eu acho muito importante,
compartilhar a informação entre os isso não é só no tênis, mas eu acho que é a vida. Então acho que essa coisa tem mais o que a CBT está fazendo aí no fim, fez já, acho que é o terceiro que eles fizeram ano passado. É muito legal porque todos os treinadores e jogadores se encontram, tem a troca de informação, todo mundo aprende com todo mundo e acho que é por aí. Entendi. Eu não sei se a câmera saiu, mas eu vou liberando todo mundo aqui. Não sei se deu, porque o meu caiu e voltou. Gabi? Não, eu acho que vai bastante nessa linha que a Beta falou. Acho que a nossa cultura acaba sendo uma coisa de um tênis um pouco mais para trás, que se tu for ver hoje no circuito é uma coisa um pouco defasada, mas eu acho que cada jogadora tem as suas características, enfim, de estatura, como se movimenta, força, e eu acho que pode se moldar uma jogadora agressiva, independente das características, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante desde a base, acho que os técnicos têm um papel muito importante e é uma coisa que eu acho que no Brasil falta esse compartilhamento de informações, essa coisa mais unida, de fazer com que os técnicos não, eu vejo às vezes uma certa prepotência em técnicos, principalmente aqui no Brasil, de o cara acha que ou tu vai roubar o jogador ou tu não quer compartilhar a informação porque daí o guri vai treinar com o fulano. Então acho que tem que ser uma coisa, na verdade, um propósito maior de se pensar no coletivo, de se pensar no tênis como a esfera maior de tudo isso. E eu acho que isso são coisas que exatamente fazem muitos atletas acabarem saindo do Brasil. Então, e inclusive técnicos que estão buscando alguma coisa a mais, porque chega uma hora que a informação aqui se torna limitada, porque ou não se compartilha ou não se tem, e não se busca por mais. Mas eu acho que os atletas, assim, com certeza, voltando para a parte um pouco dos jogadores em si, eu acho que se pode ter uma cultura de se jogar mais para frente, mais agressiva. Isso, inclusive, até acho que eu não falei antes, são coisas que eu acho que eu acabei melhorando no meu jogo, coisas que com certeza a Beta em nossas Fed Cups sempre me disse. Óbvio que cada um volta a falar dentro das suas características, não é que fica uma coisa totalmente sem padrão e sem fundamento, mas realmente eu acho que tem que ter uma intensidade, uma solidez, uma visão de jogo muito mais aguçada do que eu acho que se tem hoje em dia. Beleza. Acho que trazendo um pouquinho, conectar um pouquinho com a Espanha, e eu tinha falado até com a Roberta semana passada, que a gente tem um pequeno problema, que a gente joga muito mais no saibro, né? A bola aqui geralmente ela é mais, né, que eu falo, mais rápida, quica mais alto. Acaba condicionando ao treinador, tanto aqui um pouco na Espanha também, logicamente, e na Argentina também. A gente, de repente, em muitos lugares é um pouco mais úmido e mais lento ainda. Então, o saibro acaba limitando. Então, se a gente puder trabalhar e tentar jogar mais na quadra rápida ou fizer mais torneios na quadra rápida, incentivar o jogo de tênis na quadra rápida, é uma das coisas que vai ajudar com certeza. Mas, além disso, também a mentalidade, né? A mentalidade de ter a intenção de buscar os pontos, né? Tanto com o saque como com a resposta de saque. E não ser tão passivo, né? Eu estava dando exemplo do outro dia lá que o Carlos Moya estava falando do Rafael Nadal, e que o Nadal sempre foi um pouquinho mais de esperar um pouquinho mais e construir o ponto, mas que mesmo ele, né, que é o rei do saibro, ele também estava tentando trabalhar mais saque, mais resposta e ser mais, e a mentalidade, independente se a gente joga no saibro ou na rápida, ter a mentalidade e a intenção de tentar buscar o ponto e não tanto esperar que o adversário erre. Acho que outra coisa importante também
que depende da característica, né, da condição física, do biotipo, né, da força, tem várias coisas que limitam ou te facilitam o teu estilo de jogo. Mas, independente disso, acho que a mensagem é importante da intenção, né, de tentar buscar o ponto, sempre que possível, a gente tentar jogar um pouquinho mais para frente. Feia? Mas eu acho também, Thiago, Pode falar. só me permite só uma Thiago. Claro. Isso daí também é um pouco da mentalidade do jogador. Oi, estão me escutando? Alô? Pode falar. Estão me escutando? Sim, tá bonito. O que eu acho também, eu acho muito é da mentalidade do jogador de não se satisfazer. Por exemplo, o cara é 50 ou 60 do mundo e ele não buscar também uma mudança na maneira de jogar para ele poder evoluir mais. Eu já escutei muitos jogadores falar, poxa, mas eu sou 40 do mundo, eu sou 50 do mundo, por que eu vou mudar minha maneira de jogar? Por que eu estou ganhando o jogo assim? Eu acho que às vezes falta um pouco da mentalidade ser diferente, de buscar coisas a mais, de querer ser melhor do que ele já é. Eu vejo muito isso, e por coincidência, hoje eu vi uma entrevista, na verdade era um bate-papo entre o McEnroe, o Wilander, o Lendl e o Becker. E o que me surpreendeu, o Lendl, e a gente já viu isso acontecer com o Nadal, já viu isso acontecer com o Federer, buscar mudanças no jogo para conseguir ganhar de respectivo jogador. E o Lendl falando que, poxa, ele já estava 2 ou 3 do mundo e ele tinha perdido uma sequência para o McEnroe. Ele parou, foi assistir vários vídeos do McEnroe para ver como ele poderia, que mudança que ele precisava fazer no jogo dele para conseguir vencer. E aí ele depois de ver vários vídeos dos jogos contra o McEnroe, ele viu que ele precisava ir mais à rede. Era a maneira que ele teria que, para ganhar do McEnroe, ele teria que buscar mais a rede. Uma mudança dentro do jogo dele era essa. Ele teria que melhorar o segundo saque para evitar o McEnroe de agredi-lo e ser um jogador mais agressivo, de buscar mais a rede para tirar o McEnroe daquela zona de conforto de ele dominando o ponto ali do fundo. E ele fez essa mudança dentro do jogo dele para ganhar do McEnroe. E ganhou 6 vezes seguidas depois. A gente viu o Federer mudar a maneira de bater esquerda para ganhar do Nadal, que ele não conseguia mais ganhar do Nadal. Ele começou a entrar um pouquinho mais na quadra, pegar essa bola um pouco mais de subida, aumentar um pouquinho o risco do jogo dele. Venceu 3, 4 vezes seguidas o Nadal. Então, acho que às vezes falta um pouco isso na mentalidade do jogador, ali de aceitar de que, pô, peraí, eu posso ser melhor ainda do que eu sou, só que eu preciso fazer essa mudança no meu jogo. E não ter medo de fazer essa mudança. E ir atrás disso daí. Você não acha sair da zona de Posso falar uma conforto, coisa né? depois também? Não, pode falar. Depois eu. Vai, Beta. Não, eu só ia acrescentar, sair da zona de conforto, exatamente. Sim, Concordo exatamente. plenamente, sim. Não, eu só ia falar que uma coisa que eu já senti também e me deu uma certa... me fez dar uma certa titubeada em alguns momentos, é que eu acho que muitas vezes no tentar mudar a gente esquece um pouco da nossa base, sabe? E na verdade, para mim, eu demorei um tempo para conseguir identificar que na verdade o que o Jaime falou de mudar, não sei se é mudar ou se é na verdade só acrescentar coisas, né? Tipo, a tua base ser solidificada de uma certa forma e, enfim, quando tu tiver a chance de ir à rede, de pegar uma bola na subida, tu fazer e não hesitar. Então, acho que isso é uma coisa também que às vezes pode confundir, sabe? Pelo menos a mim já em algum momento me confundiu e eu acho que isso aí com certeza encurta um certo tempo de tu conseguir não é que é simplesmente tu agora vai mudar tudo. Não, acho que é mais nessa questão do acrescentar. Vocês acham Sim, também de que acrescentar mais coisas ao seu jogo. O Lendl, não é que o Lendl mudou a maneira de jogar, ele acrescentou aquela parte de ir mais à rede, de buscar mais a rede, ele não mudou o estilo dele. O estilo do jogador vai ter aquele estilo dele sempre, o que ele vai poder fazer é acrescentar coisas novas que vai acabar dando um upgrade ali no jogo dele. Marcelo e Fê, vocês acham que tem a ver também com a intenção do treinador de também incentivar isso? Pode ser que além disso que da ambição do jogador, mas também que o treinador não seja tão passivo nesse aspecto? Acredito que tem bastante coisa que o treinador pode ajudar um jogador que ele não consegue estar identificando certas coisas. O papel do treinador é muito importante também e essa confiança também do treinador falar uma coisa, o jogador ir lá e abraçar o treinador e, pô,
vamos fazer essa coisa que o treinador está me falando. Tem essa questão também. E eu concordo que tem que acrescentar, principalmente tem muito jogador que fica na zona de conforto, porque tá bom ali, né? Ninguém quer mudar um negócio que tá ganhando, mas os gênios, quem consegue perceber isso, tem sempre uma vantagem. Eu concordo. O que aconteceu comigo no meu estilo de jogo também. Eu sempre fui um cara muito agressivo, mas quando eu cheguei na Espanha, começando a trabalhar com o Léo Azevedo, ele falou: você vai manter o seu estilo de jogo, só que você precisa ser mais sólido, porque você erra demais. E foi o que eles vêm fazendo comigo, trabalhando a minha constância no jogo para não ter altos e baixos o tempo inteiro, jogar 10 bolas para fora, depois acertar 5, não ficar assim. Ótimo. A gente parte do princípio que toda mudança tem um risco. Eu acho que toda mudança tem um risco. Às vezes concordo ali quando fala que o treinador, o Thiago, você comentou que o treinador também tem esse papel, sem dúvida nenhuma. E aí cabe também ao treinador que vai aceitar correr esse risco, entendeu? Não vai ter medo de correr esse risco. Porque às vezes tem treinador que tem um medo, fala, puxa, eu vou fazer, de repente ele não vai conseguir para a direita, vou acabar complicando, poxa, eu vou acabar até perdendo meu emprego. Então tem que ter ali a coragem também de ir lá e falar assim, ó, isso aqui vai ser melhor, vamos fazer. E como o Demo falou, o jogador tem que abraçar também e ter essa confiança no treinador de falar, bom, vamos fazer o que você está falando. Tem o fato também de, vamos pegar um exemplo de um cara 30, 40 do mundo, certo? Pô, o cara tá saindo de cabeça nos ATP, principalmente os 250. Daí tu faz uma mudança, que essa mudança o cara vai perder 5, 6 jogos de primeira rodada, vai cair o ranking para 60, 70, não vai ser mais o cabeça de chave naqueles ATP. Também tem essa questão de o cara ter culhão, de dar um passo atrás para depois dar 2, 3 passos para frente. Exatamente. Fê, eu queria fazer uma pergunta sobre o jogo do Rio Open contra o Thiem. Dá o segredo aí pra gente aí, como é que foi para ganhar um set do cara. A noite anterior, como é que foi? Se dormiu, não dormiu? Tática do jogo, tática e parte mental do jogo. Conta aí o segredo aí, só pra gente aqui. Ele não vai entender inglês. O português. Segredo não tem, né? O que aconteceu naquela noite foi uma coisa impressionante. Nem eu acreditei. Acho que foi por isso que eu acabei perdendo o jogo, que eu não consegui fazer mais no terceiro set. Cara, foi uma experiência fantástica. Eu tava bem nervoso também. Era o maior jogo da minha vida, o maior jogo da minha carreira. O cara tinha acabado de fazer final da Australia Open, vinha numa fase incrível e eu ir de cara ali no Rio Open e, não. Na noite anterior, dormi mais ou menos, confesso. Eu tive sorte, o jogo foi só de noite, então eu tive tempo de recuperar durante o dia, poder descansar durante o dia. Me preparei muito bem para aquele jogo, acabei chegando na terça-feira da semana anterior para jogar na outra terça. Eu acho que isso foi muito bom para mim. Eu estava em Lima, eu decidi cancelar o segundo torneio de Lima e ir para lá para me preparar o melhor possível para o torneio, porque era o maior torneio da minha vida. Foi antes do jogo, você sempre tem aquela dúvida na cabeça vou estar jogando com o Thiem, como é que vai ser, será isso daí? E antes do jogo eu pedi pro meu tio estava presente em todos os treinos, ele na quadra e tava ali conversando comigo. E antes do jogo eu falei: tio, pode vir aqui no vestiário, preciso conversar com você, me fala o que você acha, como tem que ser, e a gente monta uma tática junto, ele e meu treinador. E eu sabia que ia ser muito complicado, que o cara tem uma intensidade muito alta, tanto que no 3-2 do primeiro set eu olhei pro meu treinador e falei que eu não ia aguentar mais, porque eu já estava morto na cabeça, tanto que eu joguei mais 2 horas depois, mas era uma intensidade muito alta o tempo inteiro. Eu tava jogando bem, mas no primeiro set bateu um pouco de dúvida. O cara acabou me atropelando. Eu comecei o jogo bem, foi até o 2-2 e no acho que 3-2 eu cometi 1 ou 2 erros no game que me custou o set, o cara me atropelou. No segundo set, ele teve um momento que ele deu uma raquetada no joelho dele, que ele sentiu, e ele deu uma caída por um game no saque dele, que foi quando ele foi sacar no game seguinte, eu acabei quebrando ele. E a partir dali eu comecei a jogar um nível muito alto mesmo, tava vibrante,
tava me sentindo bem, eu tava conseguindo ser mais agressivo que ele jogando lá atrás. Foi muito, muito, muito bom. O segundo set eu apresentei um nível, tanto que quando eu saí da quadra eu falei, eu posso estar jogando ali. Me mostrou que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo um trabalho bom. Quando acabou o segundo set, eu acho que daí foi o meu maior erro, que foi que eu conversei com o meu treinador e com o meu tio, que quando eu vinha vibrando o set inteiro e quando acabou o set, eu não vibrei. Eu, tipo, meio que eu dei uma relaxada, olhei pro meu tio e falei, acabei de ganhar um set do quarto do mundo. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, né? E aí foi o que me custou para começar o terceiro set. Eu comecei o terceiro set, tava jogando bem, mas acabei dando uma baixada, dando uma relaxada. Perdi o saque de 0 no segundo game com 3 erros. E quando eu falei, eu preciso voltar com a intensidade que eu tava antes. E aí eu comecei a sentir um pouco a perna pelo nervosismo, dei uma fisgada, comecei a cãibrar e eu falei, putz, não acredito que isso vai acontecer. Mas foi mais não por preparo físico nem nada, mas foi pelo nervosismo e de tentar puxar a intensidade de novo que eu estava antes e acabei sentindo. Ele percebeu, quando ele olhou para mim, ele viu que eu baixei e não estava com a mesma intensidade, daqui ele foi para cá e me atropelou em 15 minutos. Mas foi muito, muito incrível. Eu usei aquele jogo como um teste para mim, para ver em que nível que eu tô, para ver se eu tô no caminho certo, se você realmente, eu pensei se eu tinha realmente capacidade de estar jogando com esses caras, e isso foi uma prova para mim que eu tô no caminho certo, que eu tô jogando bem, e que tem muita coisa boa por vir, mas foi uma experiência fantástica jogar contra eles. Teve alguma coisa assim que antes do jogo, tanto o Pino ou o teu treinador falaram assim, praticamente? Cara, eles falaram que eu tinha que usar muito o kick, que é muito que ele fez comigo, que eu tinha que jogar ele para fora da quadra, e eu tinha que jogar mais pela esquerda dele, não tinha tanto segredo assim, porque quando o cara se invertia de direita ou quando ele dominava o ponto com a direita, era muito pesada a bola, muito. E eu tentei jogar o mais sólido possível para eu ter a chance de atacar, mas o jogo foi fluindo. Chega um momento que você nem tá pensando no jogo, sabe? A vibe, a torcida gritando, e você só vai jogando, E no segundo set eu tava me sentindo tão bem, tão confiante, que eu só fui jogando, sentindo bem a bola, mexi a bola para onde eu queria, e foi acontecendo. O jogo foi rolando, mas foi muito bom, foi muito incrível. Galera, quase uma hora aqui de live, acho que ficou bem legal, conciso e muito bom. Eu queria só abrir para algumas perguntas. Eu vou liberar aqui vamos ver se eu consigo. A Sabrina Jus queria fazer uma pergunta para as meninas. Sá, está ouvindo? Pode falar aí. E aí a gente faz algumas duas, três perguntas e a gente depois pode ir encerrando também. Sá. Vamos ver aqui. Abriu? Abriu, pode falar, Sá. Tá, eu queria saber da Rô, na América do Sul, se ela vê alguma menina que possa despontar, além das que estão treinando com o Alfredo, mas juvenil. Eu queria saber mais se é juvenil, assim, porque das últimas que eu vi ali, eu sei da Camila Osório, mas a Camila, ela treina nos Estados Unidos há anos. Então, eu queria saber de ti, Rô, que aqui, treinando na América do Sul, tu vê alguém que realmente possa chegar abaixo de 100. Oi, Sabrina, tudo bem? Então, a jogadora que está mais ali, que está mais chegando é a Camila. A Camila Osório Serrano, colombiana. Ela acabou de ganhar o US Open Juvenil. Ela está treinando na Colômbia. Ela treina na Colômbia já há uns 2 anos. Ela treinou nos Estados Unidos quando era mais jovem, mas ela é uma jogadora que joga agressivamente, mas usa todos os recursos que ela tem. Ela tem um ótimo slice, drop shot, voleia muito bem, é muito lutadora. Tem um ótimo físico. Ela não é muito alta, mas ela consegue usar muito bem todos os recursos. Eu acho que ela é a principal aí da América do Sul, assim, das juvenis, né? Agora ela já não é mais juvenil, esse ano já não é mais. Tem a Lourdes Carlet, que é da Argentina,
que também tem bastante potencial, mas ela não joga tão agressivo, mas ela também tem muito bom slice, curtinha, uma jogadora bem completa, não é muito alta, mas ela tem tentado jogar mais agressivamente ultimamente. Valeu, Rô. Beijo. Beijo. Tem uma outra pergunta aqui do Fernando Vale, que ele pergunta para os jogadores, ou para os treinadores também, se usam a visualização no dia anterior e se repassam todo o jogo na noite anterior e se acham que funciona. Eu acho que até o Jaime respondeu um pouco ali dessa pergunta no início do nosso vídeo aqui, que ele antes do jogo Davis lá de 92, ele já preparava o jogo dele antes de jogo, né? Eu também gosto de preparar isso um dia anterior, porque no dia do jogo já está tudo automatizado. Também tenho essa preferência e faço, óbvio que eu tenho que fazer mais, porque é uma coisa que sempre me ajudou, a questão de visualizações. Isso ajuda bastante. E tem que fazer mais, mas eu também gosto de fazer sempre no dia anterior do jogo, mas como eu jogo com duplas, né? Meu parceiro, vai depender do meu parceiro também gosta de falar antes do jogo, tem que ser maleável com o meu parceiro, não só as minhas escolhas. Tem parceiro que gosta de falar antes do jogo, tem parceiro que gosta de falar no dia anterior. Eu tenho que me adaptar muitas das vezes. Alguém mais? Cara, Eu não tenho muito problema. Eu não tenho muito problema com isso, na verdade. Eu não tenho uma preferência. O Léo Azevedo, antes, quando eu treinava com ele gostava de falar no dia anterior e no dia seguinte. E hoje em dia eu falo só antes do jogo. Mas eu não tenho uma preferência, assim. Para mim, não faz muita diferença. Thiago, eu acho que aí vai muito da sensibilidade do treinador, depois de um tempo trabalhando com o jogador, de saber como ele funciona melhor. Tem jogador que vai funcionar melhor você falando no dia anterior, você trabalhando a parte de visualizar a partida, a parte tática e tudo mais. Tem jogador que vai preferir que você fale no dia do jogo. Eu já trabalhei com 2 jogadores distintos, que um gostava de conversar na noite anterior, saber já todo o jogo e tudo mais, e teve outros que gostavam de falar, acabar o aquecimento e ir lá e conversar sobre o jogo. Então, aí depende muito da convivência, do relacionamento, da confiança, de já conhecer a preferência do seu atleta, e aí sim você usar o que for melhor. Para terminar, eu queria que cada um de vocês desse alguns conselhos gerais, assim, ou para os treinadores, ou para os jogadores, ou para os dois, do que se pode seguir aquilo que a Gabi falou, né, de fazer o intercâmbio, falar mais entre si. Eu acho que o principal dessas lives é a gente conversar dessa maneira. A gente não consegue profundizar tanto um tema porque tem mais gente, mas eu acho que são experiências muito ricas e a gente tem que estar fazendo também individual e em grupo. E queria que cada um desse um pouco algum conselho, alguma ajuda, né? E queria, antes de vocês começarem para o demo, aproveitando já que ele pode ser a resposta dele, a gente treinou muito com o Medvedev, o treinador do Medvedev, ele deixava muito na nossa mão montar os treinos e o que a gente ia fazer, né, na hora que a gente tinha para treinar. Ele era super aberto, super humilde nisso. Acho que é um exemplo para qualquer jogador, essa humildade, e exemplo também para os treinadores, que o treinador do Medvedev também nos dava autonomia para fazer os treinos como a gente queria, né, ajudando logicamente o voleio dele. Mas eu queria perguntar para o Marcelo. O Marcelo treinou muitas vezes com o Medvedev e jogou ponto também, assim, muitas vezes, né? Então ele sentiu a bola, uma coisa que poucos jogadores brasileiros, né, ou treinadores podem ter essa experiência de estar na quadra com um cara que é muito top e o teu jogador, ou até mesmo o jogador, no caso do Marcelo, ele estava batendo bola, respondendo saque, sacando e assim, queria que ele, para encerrar, assim, contasse um pouquinho o que ele sentiu, né, como jogador, que o Marcelo foi 2 anos do mundo com um cara que é top, e se alguma dessas experiências pode ajudar no tênis brasileiro de alguma maneira. Cara, tu sabe bem, né? Toda vez que a gente jogava um torneio com o Medvedev, a gente acabava o torneio e estava nos cascos, né? Quando acabava o torneio, porque a gente aumentava o nível de uma maneira,
porque eu tinha que dar jogo com ele nos treinos. Eu tinha que, todos os dias, quando ele jogava, a gente ia lá, aquecia com ele, treinava com ele, tinha um dia por semana, pelo menos, que a gente treinava só duplas, eles gostavam de fazer, de treinar duplas, pelo menos um dia na semana. Mas aonde eu me firmei assim, aonde eu melhorei muito o meu nível foi quando eu entrei nos ATPs e comecei a treinar só com gente desse nível. Ali que eu comecei a aumentar o meu nível, acreditar que eu podia tá lá com eles, que nem o Felipe falou, pô, quando ele ganhou um set, pô, olha a experiência que ele tem, ele sabe que ele pode jogar esse nível. Então, a partir do momento que a gente tem uma constância nesse nível, com certeza a gente vai melhorar e vai dar um passo a mais do que os outros que não fazem, não têm essa experiência, né? Então, eu aconselho sempre os jogadores brasileiros que puderem sair um pouco do filtro e dar esse passo ali em cima, nem que seja Challenger ou ATP, Quali de ATP, porque é ali que tu estando com eles, treinando com eles, automaticamente teu nível vai melhorar. Perfeito. Vai aí, Fê. Eu? É. Cara, é muito o que eu falei da diferença, que é o que a Gabi também falou, sobre troca de informação, de quando eu fui para a Espanha eu senti muita diferença com o Brasil. A galera lá é muito unida e eu senti muita diferença nisso. Eles têm lá o centro de treinamento, tanto na cidade que eu treino, que é em San Cugat, que é o CAR, onde a galera, quando chove, treina lá na quarta coberta, e você vê Rublev, Caixa Nova, a galera que vai para lá. Você vê o Carrinho Busta, o Carbais, eles são muito companheiros todos. Você não vê um cara torcendo contra o outro, que eu acho que isso é o que tem muito no Brasil. Um cara sempre não te dando o máximo do apoio no seu jogo, ou gente egoísta querendo que você perca para ela se dar bem. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem de problema. A galera não tá sempre te apoiando, não tá sempre a seu favor, então acho que isso é uma coisa que leva muita gente para baixo, que isso poderia ajudar muita gente a estar num nível melhor, tá compartilhando informação, tá melhorando, então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser melhorada no Brasil. É o que falam, o encontro da CBT é uma iniciativa maravilhosa para isso, todos os treinadores juntos. E depende muito do treinador também, se ele vai aceitar as informações, se ele vai querer compartilhar, se vai deixar o ego de lado para poder participar disso. Então, eu acho que o principal ponto no Brasil que pode melhorar são essas coisas. Pode dar nomes? Não, tô brincando. Tá sacanagem. Tô brincando. Pô, mas que pressão, cara. Já gelei aqui. Descontrair, só para descontrair. Tá certo. E aí, Gabi? Não, eu concordo com o que os guris falaram. Eu acho também que é isso aí, mas agora que o Fê mencionou essas coisas, é só tu pegar o exemplo do nosso lado, né, dos hermanos, dos argentinos, que os caras realmente, eles acho que é uma paixão tão grande que o dinheiro não importa, eles todos querem chegar, eles de alguma forma se odeiam, se amam, mas eles estão lá junto, tentando plantar e colher o melhor no quesito tênis. E é uma coisa que aqui eu acho que é exatamente como o Fê falou, cada um querendo puxar o tapete do outro. E eu acho que é essa cultura que acaba deixando o nível se nivelar por baixo, na verdade. Tu acaba não gerando tanto nível para os caras. Então vamos nos matar no top. Não, a gente fica se matando em future, entendeu? Então, isso não faz muito sentido. E é exatamente. E se tu for pensar, o nosso país tem muito mais potencial que os argentinos. Mas por que eles chegam e por que a gente não? Porque eles fazem isso por amor e tamo junto até morrer. Beleza. E aí, Rô? Bom, é difícil falar alguma coisa a mais, porque eu acho que todo mundo já falou, mas eu acredito que a troca de informação
É a coisa principal. Para os tenistas que têm a possibilidade, eu acho super importante ir, assim, ir para a Europa jogar torneio, disputar torneio, quando ainda são bem jovens, acho muito importante, lógico, acompanhado com o técnico deles. E a união, né? O que todo mundo falou. Acho que aí na Europa, na Espanha, os técnicos eles se unem muito mais, eles se falam muito mais e isso só acaba ajudando o nível do tênis. Bom, eu acho que é um pouquinho de tudo que eles falaram. Eu acho que essa parte do treinador é importantíssima, essa troca de informação. O treinador tem que ter a humildade de chegar para um outro treinador. Até perguntar, olha, falar do meu próprio jogador, eu já fiz isso com meu filho. Eu já mandei meu filho para o Brasil para ficar um mês com o meu ex-treinador. Já mandei, quando eu estou em algum torneio, alguma coisa, eu falo para alguém que está lá, dá uma olhada, ver o que você acha. Porque às vezes também, quando você convive o dia a dia com o jogador, às vezes você acaba te foge algum detalhinho. Às vezes uma pessoa de fora que passa lá um dia, de repente reparou numa coisa que você, de repente, passou desapercebido, porque você está tão acostumado a ver todo dia, que você, às vezes, acaba deixando passar um detalhe pequeno, às vezes, que pode ajudar. Então, às vezes, você ter a humildade de ir atrás, de conversar com outros treinadores, eu acho que é excelente, só tem a aprender. Esse evento que todos citaram aí, realmente o encontro que tem, eu acho excepcional, excelente. Poxa, eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo, com o Thiago, com o Marquito, o pessoal estava lá, você trocar essas informações é fundamental. E eu sou de uma opinião, cara, de uma forma que eu acredito que dá muito certo, deu muito certo na Espanha, inclusive, e com outros jogadores e treinadores que eu vi, só que isso exige um investimento tanto do atleta como dos pais do atleta, né? Eu acho assim, se o jogador pensa em ser profissional, tá? Pode ser que eu esteja errado, não, mas a maneira que eu penso, o jogador quer ser profissional, com 17, 18, os últimos 2 anos de juvenil, eu acho que ele não tem que mais jogar juvenil. Eu acho que ele tem que começar a pensar em jogar o profissional e como isso. E grudar, viajar junto com algum jogador profissional, uma forma que o Pato usou muito na Espanha, que deu muito certo durante muitos anos. O Pato treinava o Sanches, treinava outros jogadores, sempre tinham 2, 3 juvenis com o Pato, sempre, todo torneio. E esses juvenis, eles serviam de sparring para todos os jogadores. Eles não iam lá para jogar torneio, eles serviam de sparring, era literalmente de sparring. O jogador precisava de alguém para treinar. O Sérgio Casal, e embaixo tinha o Viloca e o Juliano Alonso. Aí tinha o Viloca e o Tony Baldini. É outra intensidade, é outra intensidade. Era exatamente. E aquilo para você já chega uma hora que não vira mais aquele respeito que você tem para os outros jogadores, é diferente. Você está treinando com os caras no dia a dia. E é como o Demo falou, quando você treina com um cara melhor, teu jogo, você vai ser obrigado a subir seu nível de jogo para você dar treino pro cara. Então você automaticamente você vai fazendo isso todo dia, um dia atrás do outro. E era impressionante. Era assim, você como jogador, você já sabia, pô, eu preciso de alguém para treinar. Onde eu ia? Eu ia no Pato. Eu falei, Pato, eu preciso de um cara para treinar. Ele chamava o Viloca, vai lá com o Jaime. Chamava o Alonso, vai lá, Alonso, vai lá com o Jaime. E toda vez, era ano atrás de ano, ele tinha cara diferente, meninos diferentes. Então, eu acho que essa fórmula, na minha cabeça, assim, para pensar em ser um tenista profissional, teria que ser feito isso. Eu acho que pensar em ficar jogando ainda torneios nacionais com 17, 18 anos, o último ano de jogando circuito dentro do Brasil e tal, para ser profissional, eu acho que não é muito o caminho. Eu acho que eu investiria mais nessa parte de pegar, pô, tá aí o Thiago Monteiro jogando, agora o Thiago Wilde começando a jogar, vai começar a jogar os torneios maiores. Pega dois juvenis ali com essa turma, vai servir de sparring para todo mundo. Esses caras vão estar lá treinando com todos os caras ali em Challenger, vai pegar 1 ano para fazer isso, 2 anos que seja. Eu acho que a evolução que ele vai ter no jogo dele vai ser muito grande. A experiência que ele vai estar adquirindo no circuito vai ser muito grande. Exige um investimento? Sim, exige. Mas, se você quer ser profissional, você vai ter que investir em algum momento. Então, acho que isso daí seria um recado que eu daria, que eu acho que isso daí é uma coisa que poderia mudar aí no jogo de muita gente. Perfeito. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Tu quer colocar alguma coisa, Thiagão? Depois que falar, não só pode, a melhor coisa a colocar é ficar em silêncio, né?
Galera, muito obrigado de coração. Isso a gente vai gravar e vai colocar, depois deixar aberto para o YouTube, vai passar para todo mundo. Está tendo muitas lives, está difícil de reunir as pessoas, mas obrigado por terem colocado as dicas de vocês e o apoio, porque entre todos a gente vai melhorar essa postura do nosso tênis brasileiro e só tem a melhorar para todos. Valeu. Valeu, obrigado aí pelo convite. Boa noite, obrigado. Abração. Obrigada Roberta. Oi. Roberta. Tchau, turma. Tchau. Tchau. Tá bonito esse cabelo, hein, Fê? Valeu. Obrigado, pode deixar.